Olá, bom dia! Bora lá para mais um dia, graças a Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, amém? É motivo de nós estarmos alegres, porque a graça dele, o amor dele nos alcançou primeiro, antes de todas as coisas. Vamos meditar na palavra de Deus que diz assim hoje, em 1 Coríntios 10. Vou estar lendo do 1 até o 13, que o título diz Exemplo da história de Israel, que vem a servir de exemplo para mim, para você, para nós não fazer igual aquele povo de antigamente fizeram. Então serve para os dias de hoje, na minha vida e na sua vida. Então vamos lá? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pela serpente. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados a fim dos séculos. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. E não veio sobre nós a tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação. Dará também o escape, para que possais suportar. Palavra tremenda essa, que Deus quer falar comigo e contigo hoje. Muitos deles comiam, bebiam da palavra de Moisés, de Deus, bebiam, comiam do alimento espiritual, e muitos deles caíram. Muitos foram prostrados no deserto, muitos eles cobiçavam as coisas má. Sabe o que aconteceu com eles? Alguns se prostituíam e caíram, eles caíram no deserto, eles se prostraram no deserto porque pecaram contra Deus e contra a lei de Moisés. A outros faz o quê? Eles tentaram ao Deus. O que é tentar o Senhor? Ficar indagando, ficar duvidando do poder de Deus. O que aconteceu com eles? As serpentes pegaram eles e mataram. Então, muitos no deserto, que era para eles ficarem 40 dias, eles ficaram 40 anos e muitos morreram ali. Por que morreram? Pela desobediência, porque a promessa era atravessar o mar, era ser alimentado, ser coberto com a nuvem de glória, a nuvem que cobriam eles. Então, assim, eles tiveram tudo: comida, sombra, eles tiveram a presença do Senhor, mas eles não quiseram. Muitos se prostravam, se prostituíram aos outros deuses, adoraram a outros deuses e não guardou os mandamentos que Moisés ali ordenou. Então, por isso que muitos morreram no deserto, pararam no meio do caminho. Então, aqui é um exemplo que nós temos que levar para a nossa vida no dia a dia, para nós não fazer como aqueles fizeram. Por quê? Quantos que conheceu a terra prometida foram muito pouco, muitos poucos mesmo, que suportou passar, que suportou atravessar o deserto, que resistiu a outros deuses, que não cobiçou as coisas má. Então, por isso que a Bíblia fala, aquele que está em pé se cuida para que não caia. Então, não deixe que essa tentação venha tentar a sua vida, para você
a adorar outro Deus, para você pecar como aquele povo pecou, porque era para todos chegarem na terra prometida, mas poucos entraram por ela. Por quê? Por causa da desobediência. Então que nesse dia eu e você venhamos obedecer a Deus e entender o propósito que Ele tem para fazer na minha vida e na sua vida. Que nós iremos sair desse deserto, nós iremos entrar na terra prometida, mas para isso basta nós pegar esse exemplo de história para a nossa vida, para nós não fazer a mesma coisa. Amém? Então, assim, muitas das vezes o milagre da gente deve estar na porta, mas por causa da blasfêmia, por causa da murmuração, por causa da desobediência, a gente não chegamos à terra prometida, que é o nosso milagre, que é a nossa resposta, aquilo que nós pedimos para o Senhor. Então não deixe que essas coisas venham atrapalhar você de chegar ao propósito que Deus quer levar você. Então atravessa o deserto adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, agradecendo a Ele, porque o mais Ele vai fazer. Então, mas nós temos que passar nesse teste, nós temos que atravessar o deserto. Aquele povo ali passou em terra seca, o mar se abriu para ele se passar, comida descia do céu, maná. E ainda assim, eles eram desobedientes, eles tinham ali o poder de Deus, a presença. Eles viam a glória de Deus ali sobre a vida deles e mesmo assim a desobediência fez com que eles não chegassem à terra prometida. Então, muitas das vezes, o milagre está assim, na nossa frente e nós não conseguimos enxergar. Mas Deus, nesse dia, Ele quer que nós enxergamos, que nós chegamos à terra prometida. Então, pare um pouquinho, olha ao seu redor, olha na sua frente, tantos milagres que Deus está colocando aí na sua vida e você não está percebendo. Você está com os seus olhos fechados, com os seus ouvidos tapados, não. Mas hoje Deus Ele te convida para você abrir os seus olhos e ver o milagre que Ele está fazendo dia após dia. Para cada dia, o Senhor Ele tem uma porção para fazer na minha vida, para entregar na minha vida e para entregar na tua vida. Basta nós apenas crer e olhar, porque é um milagre de Deus todos os dias na nossa vida. Amém? Fica com essa palavra no teu coração, medita nela e pergunta para o Senhor que parte que você está desobedecendo, que é por isso que você ainda está aí, ó, sofrendo no deserto, que é por isso que ainda o teu milagre não chegou. Pergunta para Deus que Ele vai te falar. Amém? Palavra forte e gloriosa que Deus quer falar comigo e contigo nesse dia. E eu creio que hoje nós tenhamos um dia de bênção, de paz, de vitória, de providência do Senhor. E se o Senhor permitir, amanhã eu estarei aqui de volta para trazer a palavra do dia para os nossos corações. Creia, receba, toma posse que você vai sair desse deserto e você vai cantar o hino da vitória. Então Deus, Ele quer que eu e você saímos do deserto com vida, não que nós saímos do deserto indisposto, morto espiritualmente ou até mesmo fisicamente. Então, pede para o Senhor te mostrar aquilo que não é para você fazer e que não é para você falar. Aquilo que está atrapalhando do teu milagre chegar. Amém? Medita nessa palavra hoje. Que Deus abençoe sua vida, compartilhe, digita um amém. Me ajude a eu levar a palavra do Senhor a muitos que ainda não conhecem e não ouviu falar desse Jesus maravilhoso. Amém? Que Deus te abençoe.